pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Como vocês estão? E aí, vamos fazer mais uma aula, encerrar o nosso PET 4? Isso aí! Então hoje nós estamos encerrando o PET 4, semana 4. Tá? Então eu vou explicar, você vai pegar o seu PET, vai fazer aí, acompanhar comigo as questões. Depois de pronto, manda para mim as atividades, ok? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e já deixa seu joinha aí para mim, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula? Bora lá! Vamos iniciar então as atividades da semana 4, né? Então aí nessa semana nós vamos utilizar operações, adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação com números racionais. Tá? Vamos estar utilizando frações e os números racionais também. Vamos utilizar tabelas e gráficos também e unidade de medida, que é o metro, tá? Então, se iniciei nas páginas 24 até 26, ok? Atividade número 1. O gráfico mostra a participação nas vendas de cada um dos 4 vendedores de uma fábrica no último mês. Então, aí tem a Bia, que não tem o número dela, o Ernesto vendeu 3 décimos, Dália 1/4, Celeste 1/5. Então, letra A. Qual vendedor vendeu mais no último mês? Vamos para as explicações? Aqui nós vamos estar utilizando frações equivalentes e adição e subtração de frações. Então, aqui eu quero saber quais desses vendedores vendeu a maior parte. Então, para isso, você pode analisar pelo gráfico, que é um gráfico de setores aí, tá? E ver qual é o maior, que dá pela visualização, dá para você saber quem vendeu mais. Ou nós vamos fazer aqui utilizando as frações equivalentes, porque aí já serve para responder as outras questões, certo? Então, para eu achar a fração equivalente a essas aqui, eu tenho que tirar o MMC entre os denominadores, a primeira coisa que eu vou fazer, tá? Então, 5, 4 e 10. Vou tirar aqui o MMC. Vou começar a dividir por 2. O 5 não dá, então vou baixar. 4 por 2 dá 2. 10 por 2 dá 5. Tá? Agora eu vou de novo, vou dividir por 2. O 5 não dá, então abaixa. 2 por 2, 1. 5 não dá, abaixa. Agora eu vou dividir por 5. 5 por 5, 1. 5 por 5, 1. Então aqui agora eu vou multiplicar, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então o meu denominador, que vai ser igual nas 3, é 20, certo? Então aqui eu vou colocar 20. Aqui eu coloco 20 e aqui eu coloco 20. Para eu chegar no 20, eu tenho que multiplicar por um número, certo? Então, que número que eu multipliquei o 5 para chegar no 20? Qual é? 4, né? Então, 4. Então, aqui eu vou multiplicar por 4. Então, vezes 4, 4. Deu 4 20avos. Essa aqui, que número que eu multipliquei o 4 para dar 20? Foi o 5, né? 4 vezes 5, 20. Então, multiplica aqui por 5. 5 20avos. Na outra, que número que eu multipliquei o 10 para dar 20? Foi 2. Então, aqui eu multiplico por 2, que é igual a 6. Então, agora eu posso comparar qual é maior, porque eu tenho os mesmos denominadores. Então, você compara qual é maior e responde a pergunta qual foi o vendedor que vendeu mais, certo? Letra B pede qual fração descreve a participação conjunta de Dália e Ernesto no total das vendas no último mês. Então, você vai pegar aqui a fração de Dália, que é 5 20avos. Eu vou pegar essa daqui porque o denominador é o mesmo, tá? E o Ernesto, 6 20avos. Olha aqui, eu tenho o mesmo denominador. Agora, somar frações com o mesmo denominador é só manter o número de baixo e somar os números de cima. Aí você acha a fração, certo? Na letra C, qual vendedor vendeu menos no último mês? É só olhar aqui, ó, tá? Olha para as frações equivalentes e você vai ver qual que é a menor fração, é o que vendeu menos, tá bom? Na letra D, qual a participação de Bia no total das vendas no último mês? Então, para eu achar a participação de Bia, porque não tem valor na parte dela, vocês vão somar todos os 3, esses 3 aqui, ó, 4,
20avos mais 5 20avos mais 6 20avos. Soma tudo, vê quanto dá. Depois você vai pegar o total, que é o gráfico setor total, que é o que? O inteiro é o que? 20 sobre 20. Isso aqui é o inteiro, tá? E diminui a parte que você achou aqui. Aí vai dar a fração que Bia vendeu, certo? Se precisar, simplifica no final, ok? Número 2. Se M é o resultado da expressão M é igual a 1/4 dividido por 1/2 menos 0,5 vezes 1/4 mais 1/3 ao quadrado. Então, o valor de M é... Então, essa aí é uma expressão numérica e nós vamos estar resolvendo ela. Depois que resolver, assinalar qual é a alternativa correta. Vamos lá para as explicações. Número 2, nós vamos estar utilizando adição, subtração de frações, potência de frações e multiplicação e divisão de frações. Eu tenho um vídeo no canal sobre adição e subtração de frações e outro que tem multiplicação, divisão, potência e raiz. Então, se você tem dificuldade nesse assunto, volta lá e assista, ok? Então, vamos lá para o número 2. Vocês têm que responder essa expressão aqui, resolvê-la, certo? Então, quando tem uma expressão numérica, primeiro a gente resolve potência e raiz, depois multiplicação e divisão e por último adição e subtração. Então, seguindo essa regra, nós vamos resolver a divisão primeiro aqui, ó, certo? A divisão dessas duas frações e depois eu vou resolver a multiplicação e a potência, tudo separadamente, tá? Depois que vocês vão diminuir e somar, ok? Então, vamos resolver essa parte primeiro, ó. 1/4 dividido por meio. Então, aqui nós vamos poder usar qualquer regra. Você pode utilizar a regra que você copia a primeira, inverte a segunda fração, né? Multiplica pelo inverso da segunda, ou a regra do ping-pong. Eu vou utilizar do ping-pong. Então, olha aqui, bolinha desceu. 1 vezes 2, 2. Bolinha só. Vamos estar aqui, ok? A outra, 4 vezes 1, 4. Bolinha subiu, agora vai descer, ó. 4 aqui. Então, essa divisão de 1/4 por meio é igual a 2/4. Então, vou colocar aqui, certo? Agora eu vou resolver essa aqui, ó. Meio, 0,5 não é 1 sobre 2? A mesma coisa, então nós vamos escrever com fração. Então, 1 sobre 2 vezes 1/4. Multiplicação de frações é só multiplicar o numerador com o numerador e o denominador com o denominador, tá? 1 vezes 1, 1. 2 vezes 4, 8. Então, essa multiplicação aqui ficou 1/8. Então, eu vou manter esse menos, que já está aqui, e vou colocar 1/8, certo? Agora, eu vou resolver a potência. 1/3 elevado ao quadrado. Então, você vai repetir 2 vezes 1/3 e vai multiplicar. 1/3 vezes 1/3. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9. Então, deu 1/9. Então, eu vou colocar aqui, antes tem um sinalzinho de mais, tá? Mais 1/9. Agora aqui você vai terminar. São todas diferentes, né? Os denominadores. Então, eu vou tirar o MMC de 4, 8 e 9. Você vai tirar o MMC, achar o número que deu aqui, colocar embaixo. Aí usa a regrinha, divide pelo número de baixo e multiplica pelo de cima, certo? Então, faça. Aí você vai encontrar uma fração. Aí você vai ver qual é a alternativa. Atividade número 3. A tabela mostra os preços unitários de 3 tipos de mercadorias vendidas em uma papelaria e o número de unidades que Carlos comprou de cada uma. Então, lapiseira, o preço por unidade em reais, 5,80. Número de unidades vendidas, ele comprou então 3 unidades, 3 lapiseiras. Agenda, o valor é 7,50 a unidade e ele comprou 4. Caderno universitário, 23,30 cada um e ele comprou 2. Qual o valor total da compra? Vamos para as explicações? Número 3, nós vamos estar utilizando adição, subtração, multiplicação
de números decimais, tá? Então aqui eu tenho a tabela, né, dos objetos que ele comprou, aí vocês vão calcular, né, quanto que ele gastou. Então ele comprou 3 lapiseiras, cada uma custa R$ 5,80. Então eu vou calcular quanto ficaram só as lapiseiras. Então vou fazer 5,80 vezes 3. Multiplicação de números decimais, multiplica, é a mesma coisa que você multiplicar outros números. No final da resolução, você conta as casas decimais, tá? Então, vou fazer essa aqui. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 8, 24, mais 2. 3 vezes 5, 15, mais 2, 17. Agora eu vou contar quantas casas tem após a vírgula. Olha, 1, 2, né? Então, vou começar daqui para lá, ó. 1, 2, coloca a vírgula aqui. Então, ele gastou 17,40 de lapiseira, certo? Depois vai fazer a mesma coisa com a agenda, 7,50 vezes 4, tá? Faça o seu cálculo, tem 2 casas após a vírgula, você conta 2 casas, tá bom? E depois o caderno, 23,30 vezes 2. Multiplica para ver quanto que gastou. Depois que você calcular o preço individual de cada um, você vai somar. Somar, você vai colocar vírgula embaixo de vírgula e fazer a soma total, tá? Essa é a letra A, ok? A letra B, se Carlos pagou essa compra com uma nota de R$100, qual foi o troco recebido? Então, você vai fazer 100, que é o que ele pagou, menos a quantidade que ele gastou, que você resolveu na letra A, certo? Aí você resolve a letra B. Na letra C, você vai fazer o seguinte, ó, com o troco recebido, quanto Carlos ainda precisaria para comprar mais um caderno? Qual é o valor do caderno? Olha lá na tabela, 23,30, não é? Então, 23,30. Então, com o troco, quanto ele ainda vai precisar? Aí você vai diminuir o troco. Quanto ele vai receber de troco aqui? Coloca aqui e vai ver quanto ele vai precisar ainda para poder comprar mais um caderno, certo? Atividade número 4. Escreva por extenso e usando o símbolo RS a quantidade correspondente a cada item. Então, na letra A, eu tenho uma nota de R$1 e uma moeda de 25 centavos. Então, você vai escrever, né, 1,25, que é o valor. E vai escrever por extenso, R$1,25, ok? Assim, vai fazer na letra B, na letra C e na letra D, tá? Observe aí na letra B que essa moedinha aí, ela é menor que a de 5. Essa daí é de 5 centavos e aí tem a de 1, então não é R$1. Pode ver o tamanho, ela é menor, então é de 1 centavos, tá? Então, você vai somar os 100, né? A nota de 100, mais a de 50, mais a de 5, mais a de 1. Depois soma as moedinhas aí, que eu tenho 5 centavos mais 2 centavos, tá? Escreva em números usando o símbolo, né? E depois escreva por extenso, ok? A letra C também, olha aí, tem moedas de 10 centavos, de 5 e de 1 centavo. Na letra D também. Então, escreva e depois escreva por extenso. Então, essa aí é a número 4. A atividade número 5. Ana, Beatriz e Carolina compraram 3 sanduíches e 3 sucos para levar para o passeio da escola. Cada sanduíche custou R$6 e cada suco custou R$2,40. Ana pagou 2 sanduíches e Carolina pagou 1 sanduíche e 3 sucos. Beatriz combinou que as pagaria mais tarde. Como cada uma consumiu 1 sanduíche e 1 suco, então Beatriz deve pagar. Então, eu vou passar as explicações, depois você vai ver qual é a alternativa que corresponde à correta aí, ok? Número 5 também vamos utilizar multiplicação e adição e subtração de números decimais, tá? Então, aqui o suco
2,40, né? O valor do suco e do sanduíche foi R$6. Elas compraram 3 sucos e 3 sanduíches, certo? Aí vamos lá. A Ana pagou 2 sanduíches. Qual é o valor do sanduíche? Ó, R$6. Então, quanto que ela deu? 2 vezes 6, quanto ela pagou? R$12, certo? A Beatriz ficou de dar dinheiro depois, tá? E a Carolina, ela pagou um sanduíche, que é R$6, mais 3 sucos. Quanto é o suco? R$2,40. Então, vou fazer R$2,40 vezes 3, tá? Para ver quanto ela gastou. Então, vamos lá. R$2,40 vezes 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Então, aqui ficou R$7,20 de suco, mais R$6. Então, vamos ver quanto ela gastou no total? 6, ó, 7,20 mais 6, vírgula embaixo de vírgula. Então, 0, 2, 7 mais 6, não, 13. 13,20. Então, ela gastou 13,20. Agora tem que saber quanto é que Beatriz vai dar para Ana e para Carolina. Então, vamos pensar em dinheiro, tá? A Ana entrou com R$12 e a Carolina com 13,20. Então, eu vou fazer o quê? Quanto cada uma tem que pagar? Porque cada uma comeu um lanche e um suco, um sanduíche e um suco, certo? Então, quanto elas teriam que gastar em cada uma delas? 6 mais 2,40, 8,40. Então, esse é o valor que cada uma teria que pagar. Então, ela pagou 12. Então, você vai fazer o quê? 12 menos 8,40. Faça esse cálculo, que aí vai ser a quantia que Beatriz vai ter que pagar para Ana, tá? E depois, olha aqui, essa deu 13,20, ela tinha que dar 8,40, certo? Então, vamos diminuir, menos 8,40, aí esse valor é o valor que Beatriz tem que pagar para Carolina. Aí depois você vê qual alternativa que tem esses valores aqui e assinala, ok? Atividade número 6. Aí tá 5, mas é a 6, ok? Porque a 5 foi a anterior. Nildo, Saulo, Meire e Leila mediram suas alturas na aula de educação física. Então, Nildo mediu 1,35 metros, Saulo 142 centímetros, Meire 1,30 metros e Leila 133 centímetros. Quanto é a soma das alturas dos 4 alunos? Vamos lá para as explicações? Na número 6, vamos estar trabalhando sobre as medidas transformar metros, centímetros e também a adição de números decimais, tá? Então, aqui, vamos ver, aqui são as alturas das crianças. Então, o Nildo tem 1,35 metros, eu tenho 1,35 m, certo? O Saulo tem 142 centímetros, então nós vamos trabalhar na mesma unidade. Então, nós vamos trabalhar tudo em metros, tá? Então, você vai transformar 142 centímetros em metro. Como faz isso? 1 metro não é 100 centímetros? Então, aqui se eu tenho 100 centímetros, eu tenho 1 metro. Então, eu vou ter 1 metro e 42 centímetros, certo? 1 metro e 42. Essa é a altura do Saulo. A Meire, ela tem 1 metro e 30 centímetros. E a Leila tem 133 centímetros. Então, quanto que é em metros? 100 não é 1 metro? Então, ela vai ter 1 metro e 33 centímetros. Certo? Aqui eu coloco metros, porque eu estou trabalhando com metros. Entenderam? Então, essa é a altura dos meninos. Agora tem que responder. Letra A. Quanto é a soma das alturas dos 4 alunos? Então, aí você vai somar 1,35 mais 1,42, mais 1,30 mais 1,33. Soma tudo e vê quanto que vai dar aqui, ok? Letra B. Qual deles é o mais alto? Então, você vai analisar e vai ver aqui, ó.
Qual que é o mais alto? E qual é a sua altura em metros? Aí coloca a sua altura em metros, tá? Letra C. Se formarmos casais aleatoriamente, qual casal teria a menor soma das alturas? Então, se eu quero a menor soma, então eu tenho que olhar um menino que tem a menor altura e a menina que tem a menor altura, que aí vai dar a menor soma, certo? Letra D. Meire comparou sua altura à altura de Saulo. Qual a diferença percebida? Então, Meire e Saulo, você vai analisar as alturas aqui, ó. Esse aqui tem mais, não tem? 1,42 é maior que 1,30. Então, eu quero saber quanto que é maior. Só diminuir. E vai achar as medidas. Então, aqui, ó, 2 menos 0, 2. 4 menos 3, 1. 1 menos 1, 0. 12. Isso aqui é 12 metros? Não, 12 centímetros. Então, a diferença de altura entre eles é 12 centímetros, certo? Qual é a diferença entre as alturas dos meninos? Agora faça dos meninos, tá? Os meninos é o Saulo e o Nilo. Então, faz a diferença entre os dois. E depois das meninas, que é a Neia e a Leila. Faz a diferença entre elas, certo? Aqui encerramos as nossas atividades da semana 4. E aí, galera do sexto ano, conseguiram entender as questões? Agora é só entregar para mim, tá bom? Então, se você ainda tem dúvida de algum conteúdo que foi falado aqui, só ir lá no canal que tem algumas atividades, algumas aulas. Então, você vai lá e assista para você ter mais conhecimento. Também tem seu livro de matemática que você pode estar procurando aí sobre as frações, adição, subtração, multiplicação, divisão, os números decimais. É só ir pelo Means, procurar lá e treinar mais exercícios, ok? Então eu aguardo você no próximo vídeo e te agradeço pela sua participação. Tchau!